Olá, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo em ordem em casa. Vamos lá comentar sobre a Klabin hoje. Meu nome é Bruno, vou falar sobre a Klabin, sobre um fato relevante, né? A empresa em meio a uma crise pandêmica, vamos dizer assim, está fazendo investimentos. Vou também trazer para vocês alguns indicadores fundamentalistas e terminar com a análise técnica, tanto da Klabin 11, como é essa que vocês estão olhando aí, a Unit, como a KLBN 4. Vamos lá! Pois bem, vamos começar pela notícia otimista. Então a Klabin, em meio à nossa crise atual, sanitária e também que vai ser postergada para uma crise econômica, né? Já é fato isso, independente de qual estratégia a gente trate essa crise sanitária, a Klabin investiu 330 milhões na International Paper, certo? Em plena pandemia, é verdade. Ela adquiriu ativos da International Paper que estavam já em andamento desde o início do ano. Isso mostra, ou melhor, isso é um sinal, eu acho que não necessariamente mostra, que o mercado de embalagens não vai sofrer muito com o Covid-19, tá? Papel, embalagem, papelão ondulado, tá? Créditos para Graziella Valente, aqui da revista Exame. Obrigado, Graziella. Publicou ontem, dia 30, tá certo? Aqui traz toda a informação sobre a aquisição, tá? Basicamente ela vai aumentar a sua produção de embalagem, aqueles papelões ou papelões ondulados, tá certo, galera? Então é interessante, a Klabin é uma gigante no mercado, mostra que tende a se desalavancar com o projeto Puma 2 se finalizando, tá certo? Vou trazer também informações sobre o projeto Puma, mas o importante, ação que não está bem das pernas, ação que não tem planejamento otimista para o futuro, não investe no meio da crise, concorda? Essa é a minha opinião, pelo menos. Eu já tenho, aqui vou dar um disclaimer, né? Eu sou acionista da Klabin, tá certo? Então tenho aqui um viés, vamos dizer assim, torcedor otimista, né? Sempre quando você está posicionado, estou posicionado na parte compradora. Mas antes de me posicionar, eu já falava muito bem da Klabin durante todo o canal aqui, né? E vai ser uma das poucas ações que eu devo ter um planejamento para a Previdência, Klabin. Tá certo? Bom, trazendo números para vocês, tá? Então a Klabin comprou 6,6% em participação na produção de papelão ondulado, tá? Concentrando então uma fatia de aproximadamente 24% do mercado brasileiro. Então papelão ondulado, galera, todos os tipos de embalagem, mas principalmente, né, o mercado que eu mais vejo crescer, tá? É o mercado entre corporações, mas mais precisamente e-commerce. Tá, então essas embalagens de papelão, de papel, são muito mais utilizadas, ou melhor, tendem a ter um crescimento devido à sua escalabilidade, tá, muito mais simples do que o plástico, tá, tende a ter um crescimento muito maior nos próximos anos, minha opinião, devido aí aos serviços de entrega, desde da marmita até tudo que a gente possa imaginar que venha em alguma caixa de papelão, tá certo? É basicamente isso, envelopes e papelões. Bom, estamos com a notícia em dia, vamos agora falar um pouquinho sobre a parte ruim da crise. Tá? Então a Klabin também recentemente, dia 23, aqui, anunciou a suspensão de obras e montagem de Puma 2 em razão ao corona. Então Puma é o projeto de expansão, tá certo, lá no Paraná, mais especificamente em Ortigueira, se não me engano, exatamente, Ortigueira. Tá certo? É o seu projeto de expansão, que inclusive eu vou trazer aqui também, que foi o grande responsável pela sua alavancagem, pelo seu CAPEX alto. Tá? Então ela parou ali devido, logicamente, à pandemia, de maneira muito responsável. Então créditos para Raquel Brandão do Valor, está aqui a notícia também, dizendo que ela parou por enquanto a sua obra, na verdade, né, de finalização do projeto Puma, que está próximo de finalização. Tá? Bom, comentando um pouco sobre a sua alavancagem, quando a gente dá uma olhadinha aqui, tá, no seu índice, dívida líquida em relação ao EBITDA, né, ou sobre o EBITDA, a gente vê uma alavancagem não muito bacana, mas que já foi muito pior, principalmente aqui em 2015 para cá, que foi quando iniciou-se aí os investimentos no projeto Puma 1 e 2, tá certo? Houve uma diminuição, tá?
e isso é tanto sinal que ela tem caixa para investir, uma negociação que obviamente começou em janeiro, mas que se concluiu. Tá? Então é uma empresa que mostra confiança, não só naquilo que produz, mas também no mercado e no momento atual tem caixa, mostra caixa, tá certo? Então sua margem aqui tende a aumentar, tá certo? Com a celulose ganhando valor no mercado externo, a commodity celulose, tá? Eu não comparo a Klabin com a Suzano porque ela não vende o bruto, né? Ela beneficia o produto também, mas é interessante que ela está impactada, sem dúvida nenhuma, em relação ao preço da commodity, só que ela tem um porém muito bom, que ela é custo em real, exporta ou venda receita em dólar. Então ela é uma exportadora, dólar nas alturas é interessante, isso foi comentado também, e ela é lucrativa desde 2015, teve um ano ruim em 2015, depois se recuperou e se recuperou muito bem. Você que não conhece a governança da empresa, então é o nível 2, não é o melhor dos mundos, mas próximo disso, não é novo mercado, mas está próximo, tá certo? Tag along para ordinária e para unit, para preferencial, a unit com 80%. Então, ordinária, KLBN3, KLBN4, 100% tag along. Vou falar da ordinária também. A unit 80%, free float bom para ambas. Então, vai realmente da sua opção. Lembrando que a unit é a mais líquida. Tá? Então, aqui para variação de preço é a melhor opção. Aqui é mais para holder, tá certo? E para dividendos. Legal. Maior produtora e exportadora de papéis do Brasil e líder na produção de papéis, cartões e papelão ondulado, 25% aí, né, do mercado. Interessantíssimo. Dados fundamentalistas, paga-se o prêmio por uma empresa tão redonda. Então aqui PL 25, preço valor patrimonial 2,81, tá certo? O EV é que anima um pouco, o EV está abaixo, o EV sobre EBITDA abaixo de 10, tá? Dividend yield bate a Selic. Então aqui, já temos aqui um dividend yield maior que o nosso Selic, tá certo? ROI já atinge 2 dígitos, ROIC briga para chegar lá, então interessante aqui, e margem líquida 7%, tá? Bom, dados de uma indústria, para uma indústria, são ótimos, tá? E eu considero ela uma vantagem competitiva que ela beneficia a celulose, ela está mais preparada, por exemplo, do que a Suzano, ou melhor, está mais... tem maior proteção em relação à oscilação do preço da commodity celulose do que a fibra e a Suzano. Lucrativa no último tri, lucrativa no último ano, tá certo? Aqui eu quero trazer um dado interessante para você entender o investimento, a escala, tá, de investimento que ela começou a fazer ali em 2014, 2015, finalizando em 2016. Tá? Então um CAPEX muito alto. Tá? E muito alto para a empresa, relativo em relação à empresa. Veja a subida estratosférica para depois diminuir bastante, e aqui vem anos de caixa, vem anos de lucratividade, e agora ela começa a fazer investimentos novamente. Então é uma empresa que sempre está fazendo investimento, mas confesso que vai ser difícil um panorama deste, um cenário deste se repetir novamente. Um novo projeto Puma, gigantesco da maneira que é. Aqui já representa a final, né, a conclusão do projeto. Está no 2, na parte 2, Puma 2. Essa seria a conclusão para uma maior capacidade de produção, retorno no futuro. Tá? Então, a Klabin realmente é uma empresa que não considero ser para o curto prazo. Né? É no mínimo longo prazo, e no máximo previdência, como eu pretendo para a Klabin. Tá? É um projeto que eu tenho pessoal. O que não é muito normal aqui no canal falar de ações para previdência, por exemplo. Tá? Mas só para explicar, alavancada, sim, né? Tá alavancada, como a gente mostrou aqui, alavancada principalmente em 2015 e 2016. Quando a gente vem para o gráfico de CAPEX, a gente vê um investimento feito durante esse ano. Tá? Aqui são os dividendos, os proventos distribuídos em 2019. Tá? Então, vários dividendos, 1, 2, 3, 4... Tá? E 2, juros sobre capital próprio. É uma empresa também que beneficia o seu acionista com a distribuição de proventos, tá? Na forma de juros sobre capital e também na forma de dividendos. Legal, vamos começar pela Klabin 3. Mas antes, só trazer para vocês a trajetória pós-projeto Puma, né? Então, muito investimento, prejuízo, um ano ruim, e depois ela consegue se recuperar, entra em mais um período de fraco resultado,
tá? E agora aponta em 2019 uma recuperação, apontou, porque aqui está finalizado já 2019, tá certo? Corona vai impactar? Deve impactar, mas não deve quebrar a trajetória positiva otimista, tá? Segundo as notícias e também segundo a opinião minha, aqui a opinião não é recomendação nunca, né, galera? Mas a minha opinião é que a Klabin deve, no máximo, se estabilizar, manter, tá? O 0 a 0 para que quando a economia e as coisas voltarem ao normal, ela esteja mais do que preparada para participar ainda mais do mercado de embalagens e de celulose. Sua estrutura acionária é importante, só para vocês terem noção de quem está no papel em cada porcentagem. Então, The Bank of New York, BNDES, Monteiro Aranha, tá? São os principais fundos e pessoa, no caso física, participando. BNDES é órgão estatal, tá certo? Então, na 4, o que a gente tem aqui? A maior posição do próprio Monteiro Aranha, depois é seguida do The Bank of New York. Já no caso da ordinária, a gente não tem nenhum mega banco por lá, tá? O Kikini Black somente que está por ali. Vamos ver que mais. E é isso, a Unity é uma composição de uma ordinária e 4 preferenciais. Então, se você comprar a Unity, é a mesma coisa se você estivesse comprando 5 ações, uma ordinária e 4 preferenciais, certo? Vamos lá agora para a ordinária. O que eu tenho aqui? Marco zero em 1,71. Então, a minha análise, meu estudo comportamental gráfico começa aqui, tá certo? Onde a gente tem essa grande pernada de alta, tá? 2 retrações aqui, tá? Um AB igual a CD, tchum, tchum, tchum. E face aqui uma grande, hoje é o último pregão do mês, dia 31, grande cauda. Quanto mais alto conseguimos superar aqui os 3,40, 3,50, ou seja, quanto maior for a valorização hoje, maior a pressão compradora do mês de março, tá? Então vejam o tamanho da cauda do mês, que teve a sua mínima lá em 2,37 e hoje está sendo negociada a 3,41. Os pontos que eu tenho para KLBN3 são 2,79 como suporte, então num possível mês de abril ou maio, né? Sell in May, go away, ela pode fazer isso daqui, tá certo? 2,79, depois eu não vejo nenhum ponto de interesse até ela eliminar o meu marco zero, 1,71, tá certo? Então é o único suporte que eu tenho aqui, é de fato 2,79, nada mais, nada menos, tá? O 3,75 é a primeira resistência, mas é divisor de águas, então de cima para baixo foi suporte, foi suporte, foi suporte e agora será resistência. Se o movimento que eu mais espero é fechar, por exemplo, abril ou maio acima e testar no mês seguinte, de cima para baixo, 3,71, e o alvo que eu tenho é toda essa valorização aqui, 7,17, que do ano passado estava sendo plotada a partir daqui, com a crise, acaba sendo plotada a partir daqui. Então, 9,54. Tá? É o alvo por enquanto a partir da mínima da crise do corona, tá certo, galera? Então essa é a KLBN3. Quando a gente passa para 4, a gente tem uma longa e interessante linha de tendência, tá? Tocou, não digo exatamente, tá? Mas chegou a dar uma violinadinha básica aqui, tá? E já sentiu um baita de um suporte. 2,55, 2,10 são os meus pontos de suporte. 3,31, onde nós estamos sendo negociado agora, é divisor de águas. Tá? E aqui vocês podem utilizar também a análise gráfica clássica, que é o seguinte: vai andando, pum, pum, opa, resistência, 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 rompeu, tende a ser suporte, porém veio justamente nesse mês a crise do corona, tá? Então foi que foi. Se fecharmos o mês acima de 3,31, eu tenho uma grande vontade, terei uma grande vontade de simplesmente eliminar toda a cauda, tá? E considerar o gráfico dessa maneira aqui, ó. Rompemos essa região, estamos testando, tá? Lateralização, acredito que seja de 3,80 a 3,31. Aqui deve ter muita lateralização, porque é a máxima, se eu não me engano, histórica, exatamente, a máxima histórica está justamente aqui, ó, nessa faixa. Então deve ter aqui um abril, mesmo que romper, deve voltar. Mesmo que romper, deve voltar. Essa região aqui, muita gente posicionada, muita negociação. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. É a 6ª vez
que a cotação está ali na região dos 3,30 a 3,50, 3,30 mínima, 3,70 máxima, 3,80 máxima. Então realmente essa região deve ficar no curto, lá no gráfico semanal, deve ter bastante negociação aqui, muita negociação ali. Tá certo? É isso que eu espero, entre 3,31. Tomara, com as coisas melhorando, 3,31 será suporte, tá? E não mais o 2,55 ou 2,10, tá? E aqui, por enquanto, para o mês de abril, resistência 3,80, certo? Vamos lá para KLBN 11, tá? Se você tem curiosidade, eu tenho posição na KLBN 4 e na 11, tá? KLBN 4 é especulação, a 11 previdência. Legal. Aqui, o que eu tenho? Especulação por preço, tá? Price action. Durante todo o ano de 2019, eu falei para vocês, olha, o ciclo da commodity, até postei um vídeo aqui, a melhor ação barata para 2020, né? Não esperava uma crise, corona, por exemplo. Mas esse era o meu principal alvo, repetir o verde, tá? Desde o IPO. Legal. Infelizmente, o corona beliscou abaixo, tá? Ele veio, na verdade, para esse movimento aqui, ó. Tá? Então, o que eu tenho? Primeiro, quanto mais a gente se valorizar, maior, gigantesca essa cauda. Tá? Os pontos de compra foram 12,48 e 14,46, acima no preço atual, 16,8 a 16,51. Então, os 3 pontos de compra, eles foram startados e o preço hoje já recuperou. Tá certo? Esses 3 pontos. Uma boa valorização, outro também uma legal valorização, esse 0 a 0. Então a Klabin realmente recuperou basicamente o mês de março, tá? E trouxe também a possibilidade que eu tenho na minha opinião, de eliminar a cauda, tá? Ou pelo menos eliminar a cauda até esse ponto aqui, até 14,46, que é justamente esse suporte. Tá? Então para mim agora eu não tenho mais o alvo a partir desse A, B, C. O meu C agora está aqui, ó. Está na mínima da crise. Então eu não vou mais para 27,75 e fico em 25,95 por enquanto. Tá? 25,95. Aqui está então a parte de alvo que eu tenho para ela no longuíssimo prazo, tá? Anos aí. Sobre vendas, olha, a pandemia fez com que toda a venda dela, o pior bear market, se repetisse. Basicamente igualzinho aqui. Tá? Mas não considero ser esse o principal fator. Tá? O que eu estou mais atento é justamente o que ela sofreu no projeto Puma. Então aqui é 2015, 2016, tá certo? Que ela repetiu aqui em 2 vezes. É esse cara que eu estou de olho. É uma desvalorização de 9 a 10 reais, vamos colocar assim. E aqui foi um pouquinho menos, se não me engano, 8,35. Então são essas 2 desvalorizações que eu tenho que vai dar mais gastrite, vamos dizer assim, porém já com os meus pontos abaixo do preço atual. Se a gente fechar o março, esse é o último pregão do mês, se fechar março com essa característica, eu já tenho tanto R$16 quanto R$14,46 e principalmente o 12,48 como suportes fortes. Tá? O 16,8, por exemplo, vai até ficar azul e deixar de ser amarelo. Tá? Então eu vou estar muito de olho aqui no gráfico diário, tá? Que é essa recuperação atual dela aqui. Tá? Sempre pedindo auxílio aqui para o volume. E eu percebo, opa, no fundo ou no ponto, no candle que tocou o meu ponto, aumento de volume. Então entrou bastante gente aqui tendo risco. Agora a ideia é que em um pullback o volume continue caindo, tá? E de repente quando, sinalizar uma compra, tenha um mega volumão, pum, de novo. Quer dizer que alguém grande entrou aqui, outro alguém ou o mesmo alguém entrou aqui de novo. Teve movimentação financeira. Então esses são os principais sintomas de uma ação que pode vir a se recuperar rapidamente, ou seja, volume em dias compradores, tá? Em dias de compra, em dia de saldo positivo. Aqui foram 2 grandes volumes, um representou uma bela cauda, tá? Compradora aqui, o outro, esse aqui, mais uma cauda compradora a colar, certinho no ponto de 12,48. Então isso para mim é, vamos dizer assim, é o alimento da análise técnica,
tá? Que é preço-volume, preço-intensidade. E agora a gente vai tentar descobrir qual o fluxo vendedor que vai começar a perder o jogo, certo? A perder, porque a gente tinha esse ponto de suporte, nós tocamos nele, tá certo? Bom, subimos, rompemos, resistência, 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 opa, rompemos. Então 14,46, 12,48 são suportes de cima para baixo. Se março fechar também acima de 16,51, por exemplo, passa a ser essa região aqui também, ó, como suporte. Então essas são as linhas, e como é uma ação que na minha visão tem um futuro interessantíssimo, que é o que? Dólar alto, menor investimento lá no Puma, tá certo? Adquirir crescendo, ação em crescimento, o mercado adora, tá? Isso faz com que a ação já seja bem bacana, bem interessante. Tem uma boa governança e participa de um segmento que eu vejo pelo menos 5 anos daqui para frente sendo um segmento utilizado aí por diversas indústrias, seja a própria indústria de embalagem, como a indústria de e-commerce, como a indústria de envelopes da vida, documentos, enfim, papel ainda não acabou, e principalmente embalagem. Embalagem eu vejo com muito bons olhos, tá certo? Em embalagem de papel, mais papel, menos petróleo. Eu acho que essa deve ser uma tendência para os próximos 5 anos. E, bom, essa é a minha opinião. O que vocês acham? Um vídeo mega longo. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.